Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 13 de abril, dia de Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Então, hoje temos um evangelho extenso, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 14 ao capítulo 23, 56. Domingo de Ramos que nos ensina a seguir o Cristo e renunciar a nós mesmos, morrendo na terra como um grão de trigo para poder dar fruto. Enfrentar os desabores, sobretudo ofensa por causa do Evangelho do Senhor. Então, esse Evangelho de hoje, que é tirado de Lucas, faz a narração da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo e proibindo pagar imposto, e César afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: tu dizes. Então Pilatos disse ao sumo sacerdote e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouviram falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naqueles dias, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes era inimigo. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes do povo e lhe disse: vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum crime que o acusais. Nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez: qual mal fez este homem? Não encontrei nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta do homicídio, e entregou Jesus à vontade dele. Enquanto levava Jesus para pegar um certo Simeão de Cirene, que voltava do campo e impuseram a cruz para carregar atrás de Jesus. Seguia uma multidão do povo e mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorei por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias virão em que felizes as mulheres que nunca tiveram filho, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se faz assim com aves verdes, quanto mais fará com a ave seca. O oficial do exército romano viu o que aconteceu e glorificou a Deus, dizendo: de fato, esse homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, no último domingo da Quaresma, nós somos colocados à porta de Jerusalém e, consequentemente, à porta do trilho. Então, a Semana Santa constitui o centro do ano litúrgico e os seus ritos recordam o núcleo da nossa fé cristã, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje
ao celebrarmos Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, um tempo forte na vida do cristão, quando revivemos os últimos passos de Jesus aqui na terra, por meio das celebrações de procissões e encenações. Então, a entrada festiva de Jesus em Jerusalém marca o início do seu calvário. Ele é aclamado como rei e senhor da história, rei do povo oprimido, dos que não tinham voz nem vez. Para se identificar com esse, Jesus entra na cidade montado num jumento, transportando, ou seja, um transporte típico dos pobres daquela época. Com esse gesto, Jesus deixa claro que não busca status nem fama. Ele se apresenta como um servo sofredor, o servo que veio para servir a todos. As multidões que iam à frente de Jesus e o que o seguia gritavam: bendito que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, tamanha aclamação só aumentou a ira dos seus adversários, que, sentindo-os ameaçados de perder o poder, apressaram-se em dar fim à sua vida. Então veja que o evangelho desse domingo é um evangelho extenso, pois traz a narração da paixão e morte de Jesus Cristo. É um texto que toca profundamente o nosso coração ao relatar as humilhações e o sofrimento que Jesus sofreu para nos libertar da escravidão do pecado. Não pensemos que foi fácil para Jesus passar por tamanho sofrimento. Embora fosse Deus, ele não estava isento da dor. Assumiu a natureza humana, assumiu por completo, este no pecado. Então, se quiseram, poderia ter recusado a cruz, mas por obediência ao Pai, por obediência a Deus e pelo desejo de cumprir o projeto de vida plena para todos, ele o abraçou. Sua obediência o levou à morte, uma morte que não foi desejada por Deus, mas consequência da maldade humana. Foi a maldade humana que assassinou Jesus. Deus poderia ter poupado o seu filho, mas por amor a cada um de nós, permitiu que se cumprisse assim a entrega, a fim de reconstituir a aliança de amor firmada no início da criação, o que haveria sido rompida pelo pecado. Então, durante as celebrações da Semana Santa, nos emocionamos diante das encenações da paixão. Achamos uma crueldade sem tamanho o que fizeram com Jesus. Mas, meus irmãos, queridas irmãs, será que hoje também não continuamos a crucificá-lo na pessoa do nosso irmão? Será que não o ferimos com nossas atitudes do dia a dia? Então, toda vez que negamos a justiça, negamos a solidariedade, toda vez quando excluímos, quando deixamos de estender a mão, estamos, de certa forma, repetindo a história da cruz. Afinal, meus irmãos, queridas irmãs, a diferença entre matar e deixar morrer é muito pequena. Rasguemos, portanto, as vestes do homem velho para nos revestirmos do homem novo, aquele que aprendeu com Jesus a partilhar a vida, a ser vida na vida do outro. Só assim, meus irmãos, queridas irmãs, poderemos viver o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a passagem, que é a vida nova, que é a renovação. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida, é resgatar valores hoje tão esquecidos como o valor da fé, o valor da família, o valor do amor fraterno. Portanto, com os pés no chão e com o olhar voltado para o alto, carreguemos a nossa cruz de cada dia, certo de que um dia também nós ressuscitaremos com Jesus. Quisemos assim eliminar aquele, ou seja, quiseram eliminar aquele que acolheu os pobres, acolheu os escolhidos, acolheu aqueles que defendeu a vida, mas não conseguiram, pois a vida vence quando o amor se faz presente. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada Semana Santa. Um feliz domingo, que tenhamos assim uma semana repleta da bênção de Deus. E que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquem todos na paz de Jesus, que é o nosso Salvador. Assim seja. Amém.